Queridos irmãos e amigos, como nós dissemos na lição anterior, saíram do Egito 600 mil homens maiores de 20 anos, sem contar as mulheres e crianças, o que dava um total aproximado de 2 milhões de pessoas. Imaginem, queridos irmãos e amigos, 2 milhões de pessoas andando no deserto com seus pertences e animais. Só mesmo Deus, o Todo-Poderoso, para guiá-los. Uma viagem que era para demorar alguns dias, durou 40 anos. Por quê? Isso aconteceu por causa da incredulidade, infidelidade e desobediência do povo. Os israelitas viram quando Deus, o Todo-Poderoso, enviou as 10 pragas lá no Egito. Os israelitas viram quando Deus, o Todo-Poderoso, abriu o Mar Vermelho, transformando essa passagem numa grande e pavimentada avenida. Leiam lá em Gênesis capítulo 14, versículo 21. Os israelitas viram quando Deus, o Todo-Poderoso, fez sair água puríssima das rochas, onde puderam saciar sua sede. Por gentileza, leiam lá em Números, capítulo 20, versículo 11. Os israelitas viram quando Deus, o Todo-Poderoso, mandou o maná, pão do céu, participando desse pão até o dia em que entraram na terra prometida. Leiam, por gentileza, lá no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 15. Os israelitas viram quando Deus mandou carne, porque pediram carne. Então Deus mandou as codornizes, podendo comer carne à vontade. Leiam lá em Números, capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 6. Durante o dia, uma coluna de nuvens os protegia do sol causticante do deserto. À noite, uma coluna de fogo os iluminava. Suas roupas e sandálias não gastaram. Enfim, queridos irmãos e amigos, eles presenciaram muitos milagres realizados por Deus, mas mesmo assim continuaram rebeldes, insensíveis e sempre murmurando. Por isso tudo e muito mais, Deus disse a Moisés que nenhum desses que saíram do Egito, esses 600 mil homens, exceto Josué e Caleb, entrariam na terra prometida. Está registrado lá em Números, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 24. Deus, o Todo-Poderoso, foi injusto tomando essa providência? De maneira nenhuma. Eles teriam que passar pela escola do deserto. Deus, o Todo-Poderoso, teve que fazer esse trabalho pedagógico com esse povo rebelde e incrédulo, que fora gravemente afetado e influenciado pela cultura egípcia. A cultura egípcia estava enraizada na vida deles. Deus, o Todo-Poderoso, queridos irmãos e amigos, não queria
que costumes e práticas nojentas e repugnantes, comum e muito comum lá no Egito e também entre os povos que habitavam as terras de Canaã, como a idolatria, o incesto, zoofilia, relação de homem com homem, relação de mulher com mulher, etc, etc, fossem também costumes e práticas do seu povo. Leiam, por gentileza, a respeito disso em Levíticos capítulo 18, do versículo 2 ao versículo 4. E as leis? Por que as leis eram tão rigorosas? As leis eram rigorosas porque era preciso que os israelitas pensassem 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes antes de transgredi-las. Mas mesmo com leis rigorosas, muitos transgrediram e foram punidos com a morte. Deus, o Todo-Poderoso, foi injusto e cruel? É claro que não. Eles conheciam o rigor da lei, não eram inocentes. Queridos irmãos e amigos, os povos que habitavam as terras de Canaã, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, heveus, jebuseus, gigarseus, filisteus, necessariamente, gravem bem, necessariamente tinham que deixar essas terras, porque grande parte dessas terras pertenciam a Abraão e seus descendentes. Ele as comprou. Esses povos se apossaram dessas terras quando os descendentes de Abraão mudaram-se para o Egito. Lá no Egito, no começo foram prestigiados, mas algum tempo depois da morte de José, foram escravizados e impedidos de sair de lá, de voltar para a terra deles. Deus não expulsou esses povos de Canaã injustamente. Além disso, um detalhe muito importante, que às vezes passa desapercebido por muitas pessoas. Os povos que habitavam as terras de Canaã eram tumores mortais e fétidos e tinham que ser extirpados. É isso mesmo. Eles ultrapassaram todas as medidas da longanimidade divina. E o Senhor falou a Abraão a respeito disso centenas de anos atrás. E está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 16. Deus, o Todo-Poderoso, disse a Abraão que na 4ª geração, quando voltassem para Canaã, se eles não se arrependessem, teria que executar juízo sobre eles. Uma outra prova de que Deus exerceu juízo sobre eles está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, do versículo 10 ao versículo 16. Quando os israelitas invadiam as cidades que ficavam fora das terras de Canaã, antes tinham que fazer uma proposta de paz. Mas para os povos que habitavam as terras de Canaã, não havia proposta de paz. Por quê? Porque o juízo de Deus havia chegado. Como já disse, eles ultrapassaram todas as medidas de longanimidade de Deus, como aconteceu na época do dilúvio. Queridos irmãos e amigos, Fyodor Dostoiévski, no seu livro Os Irmãos Karamazov, um clássico da literatura mundial, leiam, escreveu: se Deus não existe, tudo é permitido. Leon Tolstói,
outro importante escritor russo, escreveu: se Deus não existe, tudo se acaba com a nossa morte. Se tudo se acaba com a nossa morte, a nossa vida não tem sentido. Mas a nossa vida tem de ter sentido. Tem de ter sentido. Logo, Deus tem de existir. Foi o que disse Leon Tolstói, importante escritor russo. Queridos irmãos e amigos, só Deus, o Todo-Poderoso, pode estabelecer valores morais e éticos. Só Deus, o Todo-Poderoso, pode dar um sentido à nossa vida, porque o homem por si só não consegue, apesar dos ateus dizerem que o homem tem sim essa capacidade. Mas a história universal tem demonstrado claramente que não. Nós notamos que os costumes e práticas abomináveis, execráveis e sacrílegas do Egito e dos povos que habitavam as terras de Canaã estão se tornando comuns e muito comuns hoje. Quais? Relação de homem com homem, relação de mulher com mulher, zoofilia, relação de homem com animais, é mais comum do que imaginam. Pesquisa na internet, idolatria, maldade desenfreada, etc, etc. Legalizaram o casamento entre homens, legalizaram o casamento entre mulheres, considerado abominação para Deus. Então por que não legalizam também a zoofilia, relação de homens com animais, o incesto, relação com parentes, naqueles povos que tinham relação, os filhos tinham relação até com as mulheres, os faraós casavam com as irmãs, que também são considerados práticas abomináveis para Deus, já que muitas pessoas comportam-se como se Deus não existisse, podendo fazer o que bem entende, o que bem entendem, e ainda tem o apoio da mídia, que apoia essas abominações, essas coisas nojentas. A vinda gloriosa e inadjetivável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está próxima. Acreditem ou não, podem zombar. E todos aqueles que não estão levando uma vida de conformidade com a palavra de Deus, todos aqueles que se mancomunaram com Satanás serão destruídos. Esta é a verdade. Queridos irmãos e amigos, Deus, o Todo-Poderoso, é amor, é a própria essência do amor. Deus Todo-Poderoso é misericordioso. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Deus Todo-Poderoso é o único que pode dar um sentido à nossa vida. Deus Todo-Poderoso é o caminho, a verdade e a vida. Deus Todo-Poderoso é justo. Portanto, sigam o conselho do profeta Isaías, que está registrado lá no capítulo 1, versículo 16, do versículo 16 ao versículo 18. Vamos ler, livro do profeta Isaías, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 18, vejam o que disse o profeta Isaías: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a
fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, olha bem, presta atenção, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Desejo a todos um sábado abençoado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amém.